Eu sei que muita gente odeia o Homem-Aranha de Tom Holland, né? O Peter Parker de Tom Holland, o pessoal chama de Homem de Ferro Júnior, estagiário do Tony Stark. Mas eu vou dizer que eu gosto bastante, eu acho que é uma releitura interessante e eu acho que tem um sentido para poder encaixar o personagem no universo Marvel, o que talvez isso seja jogado fora justamente com o novo filme que tá para estrear. Mas aproveitando que a gente vai ter esse Homem-Aranha 4, né? Homem-Aranha Um Novo Dia, eu quis trazer aqui falando um pouco do desenvolvimento dos personagens, lembrando um pouco quem é quem que vai voltar, de onde é que a gente conhece, qual foi a última vez que a gente viu esse personagem. E eu queria começar, obviamente, falando aqui do Peter Parker, né, interpretado pelo Tom Holland, o nosso Homem-Aranha do MCU, terceira versão cinematográfica do Homem-Aranha, né, considerando aí o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, e que é justamente esse Peter Parker que muita gente não gosta, porque ele foi inserido no MCU como esse personagem completamente linkado ao Tony Stark. E eu concordo com várias críticas que são feitas, como por exemplo a galeria de vilões ser toda linkada ao Tony Stark, o personagem não ter uma autonomia no decorrer de 3 filmes, mas ainda assim eu vejo coisas positivas e eu vejo que são adaptações que fariam sentido ao meu ver, quando a gente tem um Homem-Aranha aqui nos quadrinhos, ele é um Homem-Aranha que ele é muito independente, até quando a gente pensa que o personagem ele é odiado, né? Existe uma campanha de difamação que gira em torno do Peter Parker desde sempre, geralmente quase 100% das vezes encabeçada pelo personagem do J. Jonah Jameson, que é o editor do Clarim Diário, para o qual o Peter Parker tira fotos do Homem-Aranha, e que eu acho que foi uma coisa que foi muito bem trabalhada, por exemplo, na trilogia do Tobey Maguire. Nos filmes do Andrew Garfield isso já foi pro lixo, isso nem existe, não tem muito do Clarim Diário, mas na trilogia eu acho que foi muito bem trabalhada, e eu acho que é daí que surge esse imaginário de que o Homem-Aranha tem que ser assim e tudo mais. A gente linka isso com os quadrinhos, claro, e quando a gente vai pro MCU, a gente tem um outro cenário. O Homem-Aranha, ele é introduzido, né, num universo que a gente já tem Homem de Ferro, Capitão América, a gente tem Thor, a gente tem os Vingadores salvando, sabe? Tipo assim, o Homem-Aranha, se a gente pegar uma timeline ali dos filmes da Marvel, ele é introduzido no Guerra Civil, que é o terceiro Capitão América. Neste ponto da história, a gente já teve 2 filmes dos Vingadores, que são vistos como grandes heróis, que são vistos como heróis admiráveis, que salvam o mundo, mesmo que no Guerra Civil exista todo um debate sobre os danos colaterais que eles deixam pelo caminho, ainda assim são um grupo de heróis que são muito elogiados, inclusive porque é encabeçado pelo Tony Stark, que é o gênio bilionário playboy filantropo, né? Ele é a figura ali de grande admiração de muita gente, tá em capa de revista, isso tudo tá no Homem de Ferro 1, né? Isso é mostrado. Então eu entendo quando eles tentam trazer o Homem-Aranha e tentam linkar o Homem-Aranha nesta realidade, né? Porque não é uma realidade, ao meu ver, onde eu enxergo o Homem-Aranha surgindo e as pessoas vendo o Homem-Aranha herói ou ameaça, as pessoas querendo difamar ele, sabe? Então eu sinto que eles precisavam encontrar um meio de trabalhar esse Peter Parker de uma forma que ele entre no universo, faça sentido, exista uma coesão narrativa ali com o tom adotado por esse universo, até ele caminhar para esse Homem-Aranha da opinião pública divergente, das pessoas que têm medo dele, das pessoas que acham que ele não é como um herói, que ele enganou as pessoas, que é justamente o que acontece no segundo filme da trilogia. Eu não vou me propor aqui a resumir os 3 filmes, tá, gente? Eu acho que tem outros canais que fazem isso, tem outros canais que fazem isso muito bem. Eu realmente quero falar sobre o desenvolvimento do personagem, que é onde eu quero dar a minha opinião. E na minha opinião, eu acho que esse caminho faz sentido. Esse caminho do Homem-Aranha, que entra, que se inspira, pô, ele é um moleque, ele vê o Homem de Ferro salvando as pessoas, sabe? Ele vê o Capitão América salvando as pessoas. Ele se inspira em alguém, ele se inspira, ele quer entrar nos Vingadores, ele tem essa vontade. Pra mim faz todo sentido, ainda assim eu acho que tem erros, né? O apagamento do tio Ben, por exemplo, eu acho que é um problema, eu acho que não precisava trazer toda a origem do personagem, mas não ter uma menção ao tio Ben diretamente é algo que me incomoda, é algo que faz falta, eu entendo a reclamação, mas eu vejo que o caminho que eles fizeram ali no decorrer dos 3 filmes, para terminar com aquele soft reboot de ninguém saber quem é o Homem-Aranha, existir uma opinião pública, né, ninguém saber quem é o Peter Parker, na verdade, as pessoas lembram do Homem-Aranha, mas a opinião pública, ela é duvidosa, existe uma difamação ali ao redor do personagem, pra mim faz sentido e fecha a trilogia maravilhosamente bem, porque coloca o Homem-Aranha no seu lugar ali tradicional, né, aquele Homem-Aranha mais sozinho, mais independente, que costura o uniforme na mão, que precisa se arrumar ali, se virar nos 30 para pagar as contas de casa, muitas vezes sem uma rede de apoio, porque agora ele não tem nem mesmo a tia. Spoiler aí de No Way Home, né? Imagino que se você clicou nesse vídeo, você assistiu os 3 filmes do Homem-Aranha, você lembra que ele terminou ali sem ninguém, e quem tá vivo, né, que é a MJ e o Ned, que são os amigos dele que acompanham ele desde do primeiro Homem-Aranha, né, desde o Homem-Aranha de Volta ao Lar, são pessoas que esqueceram
do Peter Parker, né? E assim, então pra mim faz sentido, eu tô aqui fazendo realmente uma tese de defesa, talvez, do Peter Parker e do Tom Holland, mas eu acho que é um desenvolvimento interessante pra trazer esse soft reboot, colocando o personagem no lugar que ele faz sentido estar. Só que agora a gente vê que toda a campanha de marketing do Brand New Day, toda a questão ali dele com a MJ, eu fico um pouco temeroso que eles vão desfazer isso, sabe? Que eles vão... Ah, não, passou, todo mundo esqueceu, mas agora não, ele vai revelar a identidade de novo pra MJ, e agora a gente tem multiverso, e aí... Então, eu queria muito um filme do Homem-Aranha que fosse voltado ali pro pé no chão, fosse voltado pro nível térreo, né? Como o próprio Kevin Feige falou que ele pensava isso, mas eu nunca senti de fato. Mas eu quero um Homem-Aranha mais amigão da vizinhança, sabe? Um cara salvando ali Nova York. Não precisa salvar o mundo, não precisa salvar o multiverso. Não nesse filme. Pode voltar depois, nos próprios filmes dos Vingadores. Mas não neste filme. E até por isso que eu fico pensando se eles não deram uma volta inteira pra fazer um soft reboot e terminar onde eles começaram, né? Desfazendo tudo aquilo, ou pelo menos desfazendo o que convém desfazer. O que me remete diretamente às histórias que estão linkadas com esse filme, né? Porque esse filme tem o nome de Um Novo Dia, que é uma história dos quadrinhos, é uma fase dos quadrinhos que começa após o Peter Parker ter feito um pacto com o Mephisto, né? Um pacto com o diabo, um pacto com o Tinhoso, numa história que se chamou Um Dia Mais, né? Nessa história, o Peter Parker ele também tinha a identidade dele divulgada, né? Ele divulgou a própria identidade na Guerra Civil, dos quadrinhos, e aí tentaram assassinar ele. Só que o tiro pegou na Tia May e ela está com risco de vida. O que ele faz? Ele vai lá e faz um pacto com o diabo para salvar a Tia May. Em troca, ele e a Mary Jane sacrificam um casamento que eles tinham. Então eles já tinham se casado nos quadrinhos, tinha todo um desenvolvimento de personagem que foi jogado no lixo porque estavam preocupados ali na Marvel, né? O Joe Quesada, que era o editor-chefe, estava preocupado que as pessoas não se identificassem mais com o Peter Parker, né? Ah, porque agora ele não é mais o cara ferrado, ele tá casado e tá com o amor da vida dele, sabe? Tá pra ter filho, assim. Então, para desfazer tudo isso, eles fizeram toda essa questão do pacto. Essa história do Um Dia Mais, ela é muito odiada pelos fãs. Eu, particularmente, odeio, 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 odeio. Não tô sozinho nessa, eu sei que eu não tô. E eu sinto que ela foi parcialmente adaptada justamente em todo o rolê do No Way Home, né? Do Doutor Estranho intervir, apagar as lembranças do Peter Parker depois que ele já tinha... Ele tinha a identidade secreta revelada pro mundo, né? No caso, pelo mistério. Então, eu sinto que eles deram meio que duas voltas diferentes para passar pelo mesmo lugar. Obviamente, no No Way Home não soou tão incômodo quanto soou nos quadrinhos, que jogou anos e décadas de desenvolvimento no lixo. Mas ainda assim, eu sinto que eles fizeram tudo isso para talvez agora dar um passo para trás e trazer esse relacionamento com a MJ de volta. Obviamente, eu não assisti o filme ainda, eu não sei como que isso vai se desenvolver. É mais um achismo, é mais uma sensação que eu tenho. Mas passando para outros personagens, passando para os personagens que são novos em filmes do Homem-Aranha, nós temos aí Hulk e o Justiceiro. E antes de eu falar deles, eu queria falar para você que tá gostando desse vídeo para já se inscrever nesse canal. Caso ainda não esteja inscrito, se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube. Então já te convido a deixar aquele like se você estiver curtindo e também um comentário sobre Homem-Aranha Um Dia Mais. Homem-Aranha Um Novo Dia, né? Qual que é a sua expectativa para Homem-Aranha 4? Comenta aqui nesse vídeo. E bora continuar relembrando um pouquinho desses personagens, né? Porque eu já falei agora de Peter Parker e MJ, comentei um pouco do desenvolvimento. Mas e o Hulk, né? Onde estava o Hulk? Cadê o Hulk? A última vez que você lembra do Hulk provavelmente é de Vingadores Ultimato, porque eu acho que foi a última grande participação do personagem. Mas você lembra que ele participou da pós-créditos de Shang-Chi e os Dez Anéis? Lá na pós-créditos de Shang-Chi, ele aparece já numa versão Bruce Banner de volta, né? Ele ainda tá com o braço lesionado pelo uso da manopla do infinito em Vingadores Ultimato, só que ele não aparece como Professor Hulk, né? Ele não aparece como aquele Hulk inteligente do Vingadores Ultimato. Ele aparece realmente como Bruce Banner, ali tentando ajudar a avaliar qual é a fonte de poder dos Dez Anéis. No final das contas, ele meio que não consegue, né, chegar muito a uma conclusão, é uma pós-crédito, é uma cena rápida, e ele tá simplesmente boas-vindas ao Shang-Chi, a esse circo que é o universo Marvel, né? O universo dos Vingadores. Posteriormente, algumas pessoas voltaram a ver o Bruce Banner na série da Mulher Hulk. Eu digo algumas pessoas porque eu não achei essa série ainda, então eu não voltei a ver. Mas eu sei que ele está nessa série, e ali a gente tem mais um trabalho dele mostrando, né, falando com a Mulher Hulk sobre o desenvolvimento e o controle da raiva, né? Então como ele se alinhou ali com o Hulk, como é o trabalho de autocontrole. E depois de alguns desenvolvimentos ali da série, ele apresenta também o filho dele, que é o Scar, que, ai, eu sei, é meio cômico, assim, meio
Meu cringe, assim. Ai, vergonha alheia. Eu vi essa cena, assim, em imagens, e eu fiquei, cara, que bagulho esquisito, mano. O que a gente sabe é que ele tá num nível de controle diferente do que ele tinha especificamente em Ultimato, que é justamente como a gente vai encontrar o Bruce Banner em Homem-Aranha Um Novo Dia, né? Inclusive dando aulas ali de genética. Faz todo sentido, eu acho, o encaixe dele nesse filme, embora eu ainda preferisse um filme do Homem-Aranha mais Homem-Aranha, mas centrado ali nos personagens do universo do Teioso, né? Porque, pô, me incomoda um pouquinho. Tem que estar sempre linkando com o resto do universo Marvel. Eu entendo a burocracia das coisas, né? O acordo ali Sony Marvel, mas me incomoda narrativamente falando, do ponto de vista narrativo. Outro personagem que faz a sua estreia nos filmes da Marvel, inclusive nos filmes do Homem-Aranha, é o Justiceiro, interpretado pelo John Bernthal. O mesmo Justiceiro que tá aí no universo Marvel desde a série do Demolidor na época da Netflix. Fez o seu retorno na série de Demolidor Born Again, né? Já na Disney Plus, nesse pseudo reboot de Demolidor. E também, mais recentemente, ele teve um especial de 40 minutos que conta ali mais uma outra aventura. Eu acho que o que é interessante a gente lembrar é que o Justiceiro, ele voltou ali pra série do Demolidor e aí a gente descobriu que ele virou uma figura quase mítica, né? Ele inspira milícias que ostentam a caveira do Justiceiro, algo muito parecido com a vida real. Mas que aqui, felizmente, é ficção, né? Enfim, ele é questionado pelo Matt Murdock, o nosso advogado demolidor, ali quanto a essa questão de inspirar as milícias. E a partir daí a gente tem todo um desenvolvimento ali do Frank Castle, que é o Justiceiro, que combina justamente nesse especial de 40 minutos, que meio que funciona não só para realmente estabelecer ele no universo Marvel antes desse filme do Homem-Aranha, mas também para posicionar ele definitivamente como uma figura mais heróica, né? Porque ele tá ali agora como um protetor de Little Sicily, um bairro de Nova York, ali de forma até semelhante ao que é o Demolidor para Hell's Kitchen. Vamos falar um pouquinho dos vilões que ficaram perdidos pela trilogia, porque tem particularmente 3 vilões que ficaram muito na promessa de um futuro, né? O primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, o Homecoming, o De Volta ao Lar, ele apresentou 3 vilões muito clássicos da galeria de vilões do Homem-Aranha. O primeiro deles foi o Shocker, que apareceu ali de uma forma mais sutil, e o segundo foi o Escorpião, que também, apesar de aparecer de uma forma mais sutil, ele tem ali uma ênfase na pós-créditos do filme, né? Mostrando que ele quer se vingar, que ele quer voltar, que ele vai retornar e ele vai atrás do Homem-Aranha. Além de, claro, o próprio Abutre, que é interpretado pelo Michael Keaton, e que é um personagem, assim, ao meu ver, é um grande vilão. Eu gosto muito da leitura que eles fazem do Abutre aqui para o universo Marvel, né, pro MCU. Eu gosto bastante dessa versão, gosto bastante do Michael Keaton também, então ajuda bastante eu curtir essa versão do personagem. Mas eu sinto que são personagens que ficaram muito na promessa, né? O próprio Michael Keaton, se eu não me engano, ele é utilizado no Morbius. Ele tem uma coisa assim que eles tentaram fazer uma bagunça lá na Sony. Mas são personagens que eles ficaram ali como promessas, né? Esses personagens, eles enfrentam o Homem-Aranha, eles querem se vingar do Homem-Aranha. Tem tudo para montar um sexteto sinistro a partir daí. Mas aí, no segundo filme da trilogia, eles trouxeram um mistério. No terceiro filme da trilogia, eles trouxeram os vilões dos outros Homem-Aranha, né? Os vilões do Tobey, os vilões do Andrew Garfield. Em vez de apresentar novas versões, um novo Norman Osborn, um novo Otto Octavius, não, eles trouxeram os mesmos vilões ali. O que é ok, porque eu gosto dessas versões, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de que a galeria de vilões desse personagem não se forma, nunca se formou de fato, ao meu ver. E agora, em Homem-Aranha Um Novo Dia, nós teremos, dentre várias figuras antagônicas, o Escorpião, que é um vilão que eu preciso confessar para vocês que eu sempre quis ver no cinema. Eu não sei, sempre achei uma coisa interessante ele ter esse vilão, o Escorpião, os embates do Homem-Aranha contra o Escorpião, sabe? Então, assim, pra mim, era um embate que eu sempre quis ver nos cinemas e nunca teve de fato, pelo menos até agora, e eu espero muito que eles não me decepcionem com isso. Pelo menos um dos vilões voltou, né? Vamos ver se até aí, sei lá, no Homem-Aranha 5, que eu tenho certeza que eles vão querer fazer, a gente não tenha pelo menos, pô, tem que ter um filme com Sexteto Sinistro, gente. 9, 10, 11 filmes do Homem-Aranha e a gente nunca teve um Sexteto Sinistro no cinema. Isso, como fã do Homem-Aranha, isso me dói um pouco. E antes da gente fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o impacto desse mundo, né? Pela primeira vez a gente tá lidando com um filme do Homem-Aranha que realmente não tem Vingadores, né? Acho que sempre foi um filme que ele tava ali numa fase meio que, o primeiro filme tinha o Homem de Ferro, no segundo tinha a Shield, no terceiro tinha o Doutor Estranho, não tinha mais Vingadores, mas tinha essas figuras. Aqui tem o Hulk, mas é um filme que já tá numa outra fase completa, né? Porque agora a gente tem os novos Vingadores ali, que são os Thunderbolts.
Então eu me pergunto muito como esse filme ele vai endereçar essa questão e como esse filme ele vai trazer o desenvolvimento desse Peter Parker que, pô, é o Homem-Aranha, que é o herói solitário, independente, completo, né? Não tem nenhum mentor dessa vez, num mundo sem Vingadores, ou num mundo que talvez esteja acabando de descobrir os seus novos Vingadores, né? Porque a gente não sabe de quanto tempo passou entre Thunderbolts para esse filme do Homem-Aranha. Lembrando que Quarteto Fantástico, que foi o filme que estreou no meio desses, ele é em outra realidade, então ele não interfere diretamente na timeline principal, então a gente não sabe, né, realmente não tem nada abordando esse universo, né, essa linha de realidade do Homem-Aranha Um Novo Dia. Então a gente não sabe como as coisas vão se conectar, e isso é muito legal, porque deixa um espaço para que eles façam um desenvolvimento. Eu torço que seja um desenvolvimento realmente bom, né, porque essa trilogia, como eu falei, ela é muito conhecida por várias críticas, por várias questões que os fãs tiveram. Como eu falei, a galeria de vilões é um grande problema de serem vilões linkados ao Tony Stark. Por exemplo, a galeria de vilões do Andrew Garfield eu acho porcaria também, porque é tudo ligado especificamente a Oscorp. Mas eu também acho meio ruim, tipo, todos os vilões saírem de um único lugar. Já no universo Marvel, a gente tem esse lance de linkar com as indústrias Stark, o que eu acho que tem uma lógica, assim, eles conseguiram encontrar um jeito coerente de amarrar tudo, mas eu acho que tá na hora da gente ver realmente, pô, beleza, é um mundo que existe Vingadores, é um mundo que existe outros heróis, é um mundo onde existem ameaças maiores e que agora, nesse caso, né, existem os novos Vingadores, onde está o Homem-Aranha, o pequeno herói, amigão da vizinhança, neste grande cenário. É isso que eu quero ver, é isso que eu espero desse filme. E eu espero que, além de grandes cenas de ação, uma direção diferenciada do Destin Daniel Cretton, que é o diretor de Shang-Chi, que agora assumiu aí um filme do Homem-Aranha, pô, eu realmente espero que esse filme ele consiga trazer uma nova fase realmente nativamente na direção, no tom adotado e que seja algo muito promissor para pelo menos aí uma nova trilogia do Homem-Aranha. Então é isso. A minha ideia com esse vídeo é tudo que seria legal de lembrar antes de um novo dia. Se eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade para comentar aqui. Talvez eu até possa fazer, sei lá, um vídeo curto, ou talvez até uma parte 2, trazer ali um vídeo de teorias, não sei. Mas comenta aqui se você achar que faltou alguma coisa. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.